Oi pessoal, aqui é o Anderson. Nesse vídeo eu vou trazer um pouco para vocês sobre análise de evento de risco. Esses eventos acontecem de forma consistente no mercado. Todos os dias ou todas as semanas a gente encontra um ou outro evento, alguns eventos que afetam diretamente as classes de ativos, né? E nesse caso específico aqui eu vou trazer para vocês a fala do presidente do Banco Central mais as informações de mercado. Então são dois aspectos muito interessantes, que é a reação do mercado quando o presidente do Banco Central fala e a reação do mercado também no momento em que uma informação nova muda um pouco do contexto daquilo que havia sido falado. E isso é muito importante, isso nos dá operacionais que a gente pode tomar uma decisão com muita firmeza, olhando, né, para todo o contexto, tendo tudo aquilo preparado, a gente consegue criar trades de alta precisão, trades que nos dão aquela convicção alta e a gente pode segurar por um dia, dois ou até mesmo semanas, dependendo do estilo operacional de cada um. Então é isso que a gente vai ver hoje. Então, primeira coisa é a gente ter um cenário base para analisar o contexto. A gente precisa olhar os dados macroeconômicos, entender que ponto do ciclo econômico nós estamos, local e global também é muito importante, porque depende da classe de ativos que nós estamos operando, a gente tem um sentimento diferente. As expectativas do mercado em relação ao preço dos ativos, ou seja, em quais são os níveis que o mercado vem negociando, ponto o mercado está dentro da expectativa em geral em relação a vários os ativos, a equities, moedas, commodities, isso é muito importante para a gente selecionar quais ativos nós vamos operar, principalmente dado a iminência de algum evento, né? Então eu vou analisar com vocês um pouco de cada um e vocês vão ter uma sensibilidade. Espero que vocês tenham essa sensibilidade a partir de agora, né? A gente tem um canal no Telegram lá onde eu compartilho muitas ideias e vocês vão ter mais sensibilidade para poder analisar esse contexto, tá? Então a gente vai analisar o impacto da fala do Draghi e o impacto das novas informações após o que o Draghi havia falado. Só para a gente contextualizar um pouco, sem avançar muito, a gente vai falar sobre a ferramenta que foi utilizada na época de 2015 até 2018, basicamente, que é o Quantitative Easing, que é o QE. É uma ferramenta muito falada, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso de uma forma um pouco mais prática, né? A gente escuta muita teoria, a teoria e a prática ela é um pouco complicada, porque a gente parte de um ponto mais acadêmico, um ponto mais empírico, traz um pouco da matemática e o mercado muitas vezes não corresponde a isso. Uma coisa é a teoria, outra coisa é o que acontece na prática, né? Mas a base do quantitative easing é essencialmente a ideia geral do quantitative easing é uma ferramenta de política monetária que um banco central utiliza para basicamente aquecer a economia, reverter o quadro deflacionário, criando inflação, diminuindo a taxa de juros. Então ele coloca dinheiro na economia, expandindo o balanço, faz com que os bancos sejam, entre aspas, penalizados com taxas de juros menores, e no caso da Europa, taxas de juros negativas. Então força o sistema bancário a oferecer crédito barato para as empresas e para as pessoas físicas consumirem e criarem um mecanismo de expansão monetária, expansão econômica na realidade. Tudo isso feito utilizando o quantitative easing, que ajuda a entidade, o Banco Central, a fazer, tomar decisões e analisar o escopo macro com um pouco mais, vamos colocar assim, dinheiro em caixa para poder criar o que ele precisa, né? O que é essa meta, esse tripé, né? De atividade econômica, inflação e taxa de juros. Então eu trouxe um pouquinho do histórico aqui para vocês. Como vocês podem ver, a gente viu o início do quantitative easing na Europa em 2015. O quantitative easing foi utilizado pelo Japão e foi utilizado pelos Estados Unidos antes. Então o Banco Central Europeu adotou em 2015. Né? Cada país, cada banco central utilizou de uma forma, mas o quantitative easing teve um peso muito grande em relação ao impacto aos ativos. Então isso
Isso que é o que importa para nós, né? Em 2016 ali o Banco Central aumenta a compra de bonds, que é o que nós vamos olhar isso. Ele compra também bond corporativo, dá um boom no mercado de ações, em equities, fazendo com que o mercado suba muito rápido, né? Esse é o impacto real, o impacto direto no que nós estamos vendo, né? Se você acompanha índice, o impacto vai ser no índice. Se você acompanha a taxa de juros, o impacto vai ser nos bonds e também na moeda. Então, eu vou trazer esses ativos para nós analisarmos hoje. E aí, em 2017, que é o ano que a gente vai analisar, o Banco Central, então, diminui a compra de bonds para 60 bilhões, porque a economia já estava dando sinais de aquecimento na atividade econômica, inflação já subindo, as taxas de juros já estavam negativas, né, criando-se ali um piso. A partir de 2017 a gente começa a ver o mercado mudando o sentimento. Então o mercado já estava indo já para um cenário um pouco melhor. Vou mostrar para vocês a inflação, como o Banco Central Europeu estava trabalhando com as metas em junho de 2017, os juros e um pouquinho do balanço, tá? Bom, nesse gráfico aqui, pessoal, eu estou puxando para vocês de 2015 até 2017, tá? Na linha rosa, a gente está vendo o nível de taxa de juros, a taxa de depósito, que é a taxa de excesso de reserva, que os bancos são, nesse caso aqui, eles são cobrados, né? Todo o excesso de dinheiro que ele deixa depositado no Banco Central, ele sofre um débito anual, nesse caso aqui, de 0,4%, né? E isso foi uma das ferramentas, né, que foi possível de utilizar fazendo o quantitative easing. Então, a gente vê que de 2015 até 2017, esses instrumentos de política monetária, eles foram utilizados e a gente viu o impacto na inflação. Na linha azul, a gente está vendo a inflação. Na linha verde é 2%, né? Então, a gente viu em 2015, quando o Banco Central Europeu aumentou o balanço com o QE e cortou a taxa de juros, a gente viu a inflação subindo, né? Então, ao longo aí de 2015 até 2017, o balanço do Banco Central Europeu se expandiu, a inflação subiu, a taxa de juros caiu, então isso fez com que a inflação chegasse muito próximo à meta de 2%, né? Então, a gente estava vendo em 2017 exatamente esse cenário da inflação chegando muito próximo à meta do Banco Central Europeu. Então, com esse cenário, pessoal, a gente viu um mercado já mudando o sentimento. A gente vinha de um período de recessão, um período deflacionário, uma inflação já começa a subir. E aí já começa as informações girarem em torno que o Banco Central Europeu poderia fazer. Como ele estava comprando muito Bund, isso fez com que a liquidez de Bund ela fosse basicamente caísse, né, pela tamanha demanda do Banco Central mensal, né, pacote mensal fixo ali. E aí as informações começaram a girar em torno disso, que talvez indicando, né, que talvez no futuro o Banco Central poderia cortar mais a compra de título ou até parar. Então, no futuro na casa de 12 a 16 meses, aí, 18 meses, o Banco Central poderia vir a diminuir a compra de títulos. E o mercado começou a especular em cima disso, tá? Então aqui algumas informações que giraram em torno disso, né? Giraram em torno da reunião de junho de 2018. E esse sentimento foi se construindo, né? Eles comentaram que poderia vir essa informação no guidance do Banco Central na próxima reunião e o Banco Central poderia sinalizar a remoção do viés de flexibilidade monetária. Isso aí são especulações, tá, pessoal? E essas informações elas têm um peso muito importante no mercado e isso foi moldando o sentimento em torno da decisão, em torno da reunião. Então a gente vai para a reunião aqui, o Banco Central basicamente deu os sinais que o mercado e as informações especulavam, que ele poderia parar com a compra do Net Asset Purchase, que é o APP, que é o Quantitative Easing, né? É o nome técnico para o Quantitative Easing, mas só que ele deixa a porta aberta, né? Ele diz o seguinte, ele pode continuar com a compra até o final de dezembro de 2017, ou seja, até o final de 2017, ou além, se necessário, né? Então ele deixa a porta aberta, ele diz, olha, a gente pode parar em dezembro de 2017, ou além, se necessário. Então,
basicamente ele deixa a porta aberta para a continuidade, né? Também deixa uma outra variável aqui, que é a questão do comitê avaliar a saúde da inflação, né? Então, como ainda a gente estava vendo junho, tinha mais basicamente 5, 6 meses aí, né, para acabar o ano, e o Banco Central ainda não queria se comprometer com o final da compra do QE, porque ainda não tinha nada certo em relação à inflação, né, o caminho da inflação. Então, um sinal mais claro de que o Banco Central poderia realmente vir a pausar ou parar com a compra de títulos no final do ano, ou até mesmo começar a diminuir isso nas próximas reuniões, foi o que o Draghi falou. Ele falou no Fórum dos Bancos Centrais em Sintra, no dia 27 de junho. É esse momento que nós vamos analisar. Eu fiz um vídeo para vocês, coloquei a reação do mercado ali na Ladder, então vocês vão ver isso, como os ativos ali se comportaram e o que o Draghi falou e qual foi a implicação disso, né? Eu trouxe aqui um resumo para vocês. Ele fala, né, pessoal, só para a gente adiantar um pouco e vocês irem mais preparados aí para o vídeo. A primeira mensagem foi a que bateu de headline, foi a primeira linha que os participantes reagiram e realmente afetou o mercado, né? Puxou o mercado bastante. Foi basicamente isso. Todos os sinais agora apontam para um fortalecimento e uma recuperação ampla na zona do euro. Forças deflacionárias foram substituídas por forças inflacionárias. Foi essa mensagem que o Draghi falou no speech que ele deu ali, e isso o mercado entendeu com o seguinte: olha, está consistente com toda a visão que a gente está vendo nos últimos dias, com sinais da inflação subindo para a meta, com toda a conversa em torno da pausa, compra do quantitative easing, né, da compra dos ativos através do quantitative easing. Então, essa fala foi basicamente o mercado entendendo o seguinte: olha, todos os sinais, o Draghi fala, todos os sinais agora apontam para um fortalecimento e ampla recuperação da zona do euro. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, agora está muito forte, a recuperação está muito forte. As forças deflacionárias, que era a preocupação do Banco Central até então, para usar todas aquelas ferramentas de política monetária, nesse momento aqui ela muda. Basicamente ele fala: olha, agora melhorou, agora a nossa preocupação foi substituída por forças inflacionárias. Basicamente, qual foi a interpretação do mercado nesse momento, pessoal? Foi: a inflação tá chegando dentro da meta. Então agora as forças deflacionárias, né, elas foram substituídas pelas forças inflacionárias. Então agora basicamente é uma mudança de sentimento, né? Corte de juros pode ser pausado, compra de títulos pode ser diminuída ou até pausada. Foi basicamente isso que o mercado entendeu, tá? Então vamos subir o vídeo aqui para vocês. Bom, pessoal, deixei em full screen aqui para vocês. Eu vou dar uma pausa aqui. Bom, vamos comentar um pouquinho, né? Da esquerda para a direita eu tenho a ladder do DAX, tenho a ladder do Bund, tenho a ladder do euro. Então esses ativos eles são correlacionados. Quando a gente fala do DAX, a gente está olhando equities. Quando a gente fala do Bund, a gente está olhando os títulos de juros. E quando a gente fala do euro, a gente está olhando o câmbio, principalmente o euro, que tem muita relação aí com a zona do euro, a moeda da zona do euro. Então, o euro estava pressionado, essa sinalização do Draghi afetou todas essas classes de ativos ao mesmo tempo. Então, vocês vão ver agora a reação do mercado. Eu vou deixar rodando aqui, vocês vão ver o DAX estável, vocês vão ver o Bund estável, e o euro também estável. Quando o Draghi fala, todos eles vão mostrar uma direção. Eu coloquei aqui a forma com que eu olho, tá? Então o DAX e o Bund, eles vão andar para a mesma direção, e o euro ele vai andar para uma direção diferente. Então vocês vão ver, quando o Draghi começa a falar na segunda parte, aqui eu dei a sinalização para vocês, vocês vão ver a reação do mercado, tá? Pensem naquilo que eu falei para vocês, na implicação do que ele está falando, e o mercado está lendo isso em tempo real. Então pensem vocês na implicação daquilo que eu comentei com vocês, deixei o campo aberto em relação à inflação e às expectativas, e o que o Draghi fala, ele corresponde a esse cenário e o mercado reage. Pronto. Let me conclude. Our assessment of the outlook for inflation and monetary policy can be summed up in 3 messages. The first is confidence.
that monetary policy is effective and the transmission process will work. All the signs now point to a strengthening and broadening recovery in the euro area. Deflationary forces have been replaced by reflationary ones. Bom, pessoal, só para comentar aqui o que está acontecendo, né? A gente viu o euro estava pressionado para o downside, ele estava pressionado para queda, devido aí ao fortalecimento, né, das condições causadas pelo quantitative easing, e basicamente isso faz a moeda enfraquecer. E nesse momento aqui, nessa mudança de sentimento, o euro ele já vinha, né, de uma situação de upside, porque já tinha toda uma expectativa em torno disso, e essa fala do Draghi ela reforçou isso. Então o euro subiu, o Bund caiu e o DAX caiu também. Então por quê? Aquilo que eu comentei com vocês, deixa eu pausar aqui, a moeda ela estava depreciada, porque esse era o objetivo do Banco Central Europeu, depreciar o câmbio, não objetivamente, mas durante aquele período era depreciar a moeda para fazer com que a indústria fique mais competitiva. Com o Bund, que a gente está vendo aqui com a representação dos títulos, né, do Bund de 10 anos da Alemanha, ele estava subindo. Nesse momento que ele não sinaliza objetivamente, mas ele fala que a situação está melhor. Então, o mercado entende que o Banco Central Europeu agora vai parar de comprar os bonds, né? Então, o Bund cai. E o mercado de ações responde da mesma forma, porque tinha muita compra de bond corporativo e de liquidez no mercado, girando em torno das empresas que estavam listadas em bolsa, do ambiente para as empresas competirem. Estava muito mais fácil. E o mercado reage em relação a isso em tempo real, exatamente com essa visão. O euro, que estava pressionado por downside, vinha subindo, ganha mais força para upside, o Bund cai e o mercado de ações corrige. Lógico que para o mercado de ações tem duplo sentido, né? Porque se a economia está melhorando, todos os indicadores estão apontando para um aquecimento econômico, seria bom para a bolsa, né? Lógico que aí vai a questão de escolha, né? Nesse momento a gente pode escolher em operar o euro ou o bond, que seria mais afetado, do que o DAX, por exemplo, ou qualquer equities da Europa. Por quê? Porque apesar do Banco Central parar de fazer as compras, o ambiente macroeconômico ainda estava sustentável, estava bom. Então o impacto foi pontual. Tá, no DAX não foi tão extenso como no euro e quanto no Bund, que foi muito, muito forte. Eu só vou voltar aqui para vocês verem, tá, pessoal? Exatamente o momento aqui, bem rapidinho. Let me conclude. Our assessment of the outlook for inflation and monetary policy can be summed up in 3 messages. The first is confidence that monetary policy is effective and the transmission process will work. All the signs now point to a strengthening and broadening recovery in the euro area. Deflationary forces have been replaced by reflationary ones. E essa reação foi a reação inicial, tá, pessoal? O mercado continua indo para cima, deixa eu colocar mais para frente aqui. O mercado vai para cima. O euro, numa reação inicial, sobe forte, né? O Bund cai, o DAX cai. Deixa eu colocar um pouco mais para frente aqui. Vocês vão ver que ele continua criando novas máximas aí. Puxando para cima, né? Rompendo os níveis aí de resistência, de pontos de parada, com extrema facilidade, né? Foi um impulso, criou um grande potencial de operação, porque tendo esse contexto, tendo essa visão, a gente consegue entender o que está acontecendo no mercado e para onde o mercado pode sinalizar, para onde os novos níveis podem ser acessados, né? Agora a gente vai analisar o que aconteceu depois. Para vocês verem, pessoal, essa foi a reação, tá, impressa aí no Bund. Foi muito forte, a gente viu que a reação inicial não foi tão forte, mas o mercado, então, até o dia 28 ali, a gente já está olhando, a gente vai olhar para o dia 28, mas o mercado reagiu muito, muito, muito forte. Ele começou a reprecificar realmente todas as classes de ativos, né?
A gente vê aqui o Bund, a resposta do Bund, no primeiro momento não foi tão forte, mas foi aquele movimento constante de queda, faz uma retração e cai de novo, sobe um pouquinho, cai de novo. Foi essa reprecificação, foi esse price discovery que a gente viu no Bund, tá? O euro, ele subiu muito, do dia 27 até o dia 28 ele havia subido demais. Ele saiu basicamente do 1,12,400, né? Foi pro 1,14,380, né, pessoal? Foi basicamente aí, em termos de pips, né? Ele foi 2.000 pips aí em 24 horas, né? O movimento foi muito extremo, porque o euro estava extremamente, em termos, né, de precificação, ele estava desvalorizado, pressionado para baixo, né? Devido a essa política monetária do Banco Central. Então, a gente vai para o que aconteceu no dia seguinte. E esse é um outro ponto da volatilidade, do sentimento do mercado. E essa informação ela é muito interessante, porque foi uma informação que basicamente negou completamente o que o mercado estava precificando naquele momento, tá? Naquele momento pontual. Não vamos olhar para o macro, mensal, trimestre ou semestral. Vamos olhar para aquele momento, para aquela fala do Draghi e para o contexto em geral, né? Então o mercado reagiu à fala do Draghi de acordo com uma expectativa macro. E aí no dia seguinte, algumas fontes do Banco Central Europeu disseram que o mercado havia interpretado errado. Basicamente, ela veio da seguinte forma, né? De baixo para cima. Então, basicamente, a informação foi: os mercados financeiros falharam em entender os pontos da fala de Draghi do dia 27. Essa foi a headline que mudou completamente o mercado, né? Os comentários disseram, né? O Draghi, as observações de Draghi, elas tiveram o objetivo de preparar os mercados para a decisão sobre os estímulos, né? Nos estímulos aí que é o quantitative easing, tarde no ano, sem mostrar comprometimento firme, né? Ou seja, deixando a porta aberta. Foi aquilo exatamente que o Banco Central o comitê havia decidido. Então, a fala do Draghi, o que ele quis deixar falando aquilo, é reforçar o que o comitê havia tomado de decisão no dia 8. Então, essa mensagem das fontes do Banco Central Europeu foi exatamente para consertar o que o mercado estava precificando muito forte, que é essa precificação nos ativos. Ela tem um impacto direto naquelas variáveis que a gente já comentou, principalmente na variável inflacionária, com o euro subindo. O euro subiu 2.000 pontos, pessoal, 2.000 pips, de um dia para o outro. E o preço dos bonds também caíram, ou seja, fez com que os yields de juros subissem, e não era isso que o Banco Central estava querendo, né? E essas informações vieram para mudar isso, e vocês vão ver como o mercado respondeu a essas informações agora. Bom, pessoal, só para comentar, mesma coisa aqui para vocês. A gente tem equities com o DAX, a gente tem o Bund de novo, a gente tem o euro. E aqui no espaço em cinza, eu vou deixar rodando aqui com o mercado funcionando, estava estável, né? O euro já estava ali numa região de valor que o mercado estava aceitando, o Bund estava para cima, o euro também estava na faixa de alta ali, já fazendo aquele movimento de aceitação de preço, né, de região de valor. O DAX já estava também subindo um pouco, porque aquela expectativa, né, de mercado de ações continuar saudável, que vocês vão ver. Tá? Então eu vou deixar o espaço em cinza aqui. Quando a informação atingir, eu estou tentando simular exatamente como ela aconteceu no mercado, para vocês verem a reação do mercado conforme ela é divulgada. Então vocês vão ver exatamente essa reação. Tá? Então o que vocês têm que esperar aqui, pessoal? Uma reação completamente oposta ao que a gente viu na primeira. Então o euro subiu, o Bund caiu e o DAX caiu também. Essa é uma reação completamente oposta, porque nega completamente aquela visão que o mercado colocou no preço no dia anterior. Ou seja, o mercado estava errado, então o mercado precisava corrigir. Foi essa a mensagem que foi muito direta, porque ela não veio de qualquer fonte, ela veio de uma fonte do Banco Central Europeu. Então foi uma mensagem direta para o mercado, basicamente dizendo: olha, vocês falharam em entender o que o Draghi estava querendo dizer. Então vocês precisam, basicamente, né, não objetivamente, mas tá errada a precificação que vocês estão fazendo. Então o mercado vai ter que corrigir. Então é isso que acontece.
Bom, pessoal, voltando aqui, só para comentar o que está acontecendo, vocês viram exatamente a reação que eu comentei com vocês, né? Vou voltar aqui um pouco, só para vocês pegarem o momento que ela aconteceu. Então vocês veem a reação do mercado. Ele basicamente foi muito mais violenta do que a reação à fala do Draghi, né? Porque a fala do Draghi teve o ponto de interpretação do que o mercado poderia tirar daquilo, né? Essa aqui já foi muito mais direta, né? O mercado leu e falou, olha, essa mensagem é muito séria, porque alguém do Banco Central Europeu disse que o que nós interpretamos em relação à precificação dos ativos está errado, né? Então, o mercado completamente devolveu, né? O euro caiu muito forte. Para vocês terem uma ideia aqui, o Bund, né, naquela reação inicial, ele havia caído em torno de... Inicial, tá, pessoal? Ele caiu inicialmente 20 ticks. Nessa reação aqui, o Bund ele subiu em poucos segundos ali, 80 ticks, né? Então você imagina o impacto disso no euro, né? O euro caiu muito, muito, muito forte após essas informações, né? A reação foi muito mais violenta do que a reação da fala do Draghi, né? Aqui já é um ponto que o mercado já aceita como área de valor, pelo menos no Bund, né? O euro faz aquele pullback basicamente padrão, ele vê uma certa região de resistência aqui no Bund, o euro faz um movimento contrário, o DAX não para de subir, né? Porque isso é muito bom para o mercado de ações, porque o Banco Central está comprando os títulos corporativos, né? O Bund também faz aquela retração, continua. O euro muito volátil, né? Vai para cima e vai para baixo, tentando encontrar uma nova área. Mas sempre que ele sobe, vem aquela onda vendedora, né? Ele sobe um pouquinho, 2, 3 ticks para cima, vem aquela onda forte de venda, né? Ela cai 4, 5 ticks, sobe 3, cai 5, sobe 2, cai 4. Então, foi esse movimento, né? Esse movimento negativo que a gente viu no euro, positivo no Bund e positivo para o mercado de ações, tá bom? Bom, pessoal, para encerrar, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Era essa noção que eu queria trazer para vocês de olhar para o cenário macroeconômico, olhar para a reunião do Banco Central, entender o contexto, olhar para tudo isso com uma visão crítica, tomar o mercado como o mercado funciona, então sem viés. O que aconteceu o mercado criou um viés, esse viés teoricamente foi confirmado pela fala do Draghi, mas o próprio Banco Central, depois da reação do mercado, foi lá e negou a reação do mercado. Então o mercado corrigiu. Então é isso que eu queria mostrar para vocês em relação ao contexto, ao sentimento, às variáveis macro, a importância da fala do presidente do Banco Central, a importância de algumas informações que a gente recebe na mídia e ter o tracking disso, acompanhar isso constantemente. Quando vem essas oportunidades, a gente pode tirar proveito porque nós estamos bem preparados e operações de alta convicção, elas surgem. Não são aquelas operações que a gente vai fazer 2, 3, 4 ticks. A gente vai buscar fazer 20, 30, 40, 50, dependendo do ativo que a gente está operando. Porque essa é uma operação de alta convicção. Para você explorar dessas operações, para nós, né, como traders, nós precisamos estarmos preparados para todos esses cenários. Quando eles aparecem, a gente tem os cenários trabalhados na cabeça, no dia a dia ali, a gente sabe como reagir, tá bom? Muito obrigado, eu deixo para vocês aqui os meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, pelo site ou pelo Telegram. Vocês têm um canal lá que eu passo algumas informações para vocês. E no contato, se vocês tiverem alguma informação mais profunda, tá, em relação a esse vídeo, vocês podem deixar no comentário aqui também. E é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês um pouco da análise do Banco Central, da última decisão que a gente viu aí na última quarta, que foi no dia 30 de outubro de 2019. Então vou trazer um pouco do contexto, um pouco do statement e um pouco da fala do Powell. E a gente vai analisar também com o mesmo objetivo, né? Como extrair as operações desses momentos, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.